Meu nome é Diana. O relato que vou contar é forte e impactante, e é justamente por isso que estou revelando minha identidade. Como essa história me envolve diretamente, vou contá-la em primeira pessoa. Tudo começou no ano de 2008. Eu estava grávida do meu esposo, Ricardo, quando sofremos um terrível acidente com o caminhão dele na BR-116, a rodovia que liga São Paulo a Curitiba. Ricardo não resistiu aos ferimentos. Eu, infelizmente, sobrevivi. Naquele dia trágico, perdi o homem que amava e também o bebê que carregava no ventre. Antes de prosseguir, preciso confessar que aquele acidente não foi um mero capricho do destino. Ele estava intrinsecamente ligado a algo horrível que eu havia feito contra minha própria irmã, a Camila. O Ricardo, antes de se casar comigo, era marido da Camila. Ela tinha apenas 23 anos na época, e eu já estava na casa dos 30. Ricardo tinha 29 anos e era caminhoneiro. Ele havia acabado de comprar seu próprio caminhão e era contratado por uma grande empresa para transportar cargas. As coisas iam bem, mas para conseguir o veículo, ele teve que vender a casa onde morava com minha irmã. Eles se mudaram temporariamente para a casa dos nossos pais, onde eu também morava, já que nosso irmão do meio havia se casado e ido embora, sobrando um quarto vago. Ficaram conosco por cerca de um mês, e foi em um dia em que Camila e meus pais estavam ausentes que me joguei sobre o Ricardo. Aconteceu loucamente, mesmo sabendo que ele amava minha irmã. Após aquilo, ele me descartei como se eu fosse um objeto velho. Ninguém, nem mesmo Camila, desconfiou do nosso caso. Cheguei a tentar prendê-lo de forma ardilosa. Parei de tomar meus remédios. E por conta disso, acabei engravidando. Esperei a oportunidade perfeita para dar a notícia, achando que um almoço em família seria o momento ideal. Ele não ousaria me rejeitar na frente do meu pai, um homem forte e de pouca paciência. Para meu completo desespero, porém, foi Camila quem deu a notícia primeiro. Ela também estava grávida do Ricardo. Isso só fez com que ele se apegasse ainda mais a ela. Eu, beijo uma tola apaixonada, continuava com minhas investidas, até que, para se livrar de mim, Ricardo resolveu alugar uma casa e se mudar com Camila. Mais tarde, financiaram uma linda residência em Curitiba, com 3 quartos, varanda, 2 banheiros e garagem para 3 carros. Minha irmã tinha a vida que eu tanto cobiçava, e meu ódio por ela só aumentou, especialmente depois que ela deu à luz um menino e o batizou com o nome do nosso pai, Samuel. Sabia que não poderia esconder minha gravidez para sempre. Então, recorri a uma amiga, Valéria, pedindo ajuda para interromper a gestação, pois o homem que eu amava, pai da criança, certamente não a quereria. Valéria, no entanto, me convenceu de que havia outro caminho. Ela conhecia um curandeiro de origem africana, o Sr. Agostinho, que poderia fazer Ricardo se apaixonar perdidamente por mim. Para isso, eu precisaria de algo dele, uma cueca, um fio de cabelo, unhas, qualquer coisa com seu DNA. Viajamos cerca de 2 horas até a residência do tal Sr. Agostinho, um barraco escondido no meio do mato. Ao lado havia seu terreiro, uma construção grande repleta de imagens, ervas e plantas que jamais tinha visto. Expliquei que não tinha nenhum objeto pessoal de Ricardo, mas ele logo retrucou. Você tem sim. A criança em seu ventre carrega o DNA do homem que você deseja. Posso fazê-lo ser seu, mas assim que estiverem juntos, vou querer algo em troca. Quando perguntei o que ele queria, respondeu: todo dia 7 de cada mês, quero um bode, velas, bebidas e charuto para a entidade que trará esse homem até você. Para mim, exigirei o valor de R$1.000 mensais. Cega pelo desejo, aceitei sem hesitar. Ele me deu uma poção para beber, explicando que, como eu carregava o filho de Ricardo, a criança faria ele sonhar comigo e pensar apenas em mim. Ele também invocou uma entidade que passou ervas em meu corpo e tomou o sangue de uma galinha.
No final, me mandou para casa afirmando que meu desejo já estava realizado. Uma semana se passou e eu achava ter perdido meu tempo. Até que, para minha surpresa, Camila voltou para a casa dos nossos pais. Ricardo a havia traído com outra mulher. Ela chegou com o pequeno Samuel, seu filho de apenas 1 mês de vida, e comentou que pensava em perdoá-lo por causa do bebê. Aproveitei a oportunidade para contar a ela que aquele homem não prestava, inventando que ele havia me forçado a ter relações e que agora eu estava grávida. Camila ficou arrasada. Esse foi o limite para ela, que pediu o divórcio. Para nossa surpresa, Ricardo aceitou sem pestanejar. E quando soube que eu carregava seu filho, veio me pedir em casamento. Assim, nos casamos e nos mudamos para a casa que um dia pertenceu à minha irmã. Ricardo era o marido perfeito. Mal sabia eu que aquilo era fruto da amarração. Um erro que me custaria caríssimo. 3 meses se passaram e tudo ia bem. Encontrei-me com Valéria e contei tudo. Ela disse: "Não falei que o senhor Agostinho era bom?" Meu sangue gelou, pois havia me esquecido completamente dele. Convenci-me de que não fora trabalho nenhum, que Ricardo simplesmente traíra Camila e, ao descobrir minha gravidez, decidira se casar comigo, talvez por vingança. Resolvi, então, ignorar o combinado. Valéria me advertiu que me arrependeria amargamente por não pagar a entidade, pois estaria assinando minha própria sentença de morte. No 8º mês de gravidez, o pior aconteceu. Eu estava com Ricardo em seu caminhão quando sofremos um acidente em uma curva fechada, na mesma BR-116. Naquele dia, perdi meu esposo e meu filho. Quanto a mim, apenas perdi muito sangue devido à perda do bebê, mas não sofri um único arranhão. No final, minha Irmia saiu vitoriosa. Como Ricardo faleceu antes do nascimento do nosso filho, todos os seus bens, o caminhão segurado em R$500 mil, o seguro de vida de 300 mil, a casa avaliada em 700 mil, sua microempresa e ativos que somavam mais de R$1 milhão, foram para o único herdeiro legítimo, Samuel, o filho de Camila. Eu fiquei absolutamente sem nada e tive que voltar para a casa dos meus pais. Mas não fui. Ao receber alta, dirigi-me diretamente à casa de Valéria. Ninguém da minha família poderia saber que eu havia perdido o bebê. Valéria reiterou as consequências de não honrar o pacto, mas eu insisti para que voltássemos até o senhor Agostinho. Ele, ao me ver, disse já saber que eu retornaria, pois quem não paga a entidade sempre volta. Implorei por uma solução, pois havia perdido meu filho e ficado na miséria. Ele relutantemente incorporou a entidade que me disse: "Você me deve, só não a matei, porque ninguém morre me devendo. Darei a você um filho para substituir o que perdeu, com o mesmo DNA do falecido." O senhor Agostinho voltou a si e pediu algum item pessoal de Ricardo. Lembrei que ele sempre mascava chicletes e, por brincadeira, os colava no painel do meu carro antes de sair. Por sorte, havia um sob o banco. A saliva era mais que suficiente. Ele então incorporou o espírito de Ricardo, que, segundo disse, ainda não havia partido deste mundo. Com a voz idêntica à dele, o espírito me xingou, culpou-me por sua morte e disse que em breve se encontraria comigo. Então, ordenou que eu tirasse a roupa. Com muito medo e nojo, obedeci e o senhor Agostinho, possuído, teve relações comigo. Ele me mandou embora, dizendo para aguardar o resultado, mas que isso exigiria um pagamento maior, R$5 mil mensais, para que ele comprasse as oferendas corretas para a entidade. Voltei para a casa de Valéria arrasada. Para minha família, menti dizendo que o bebê e eu estávamos bem e que não poderia comparecer ao funeral de Ricardo por estar sob observação médica. Paguei um enfermeiro para corroborar minha história. 2 dias depois, percebi algo inimaginável. Minha barriga estava crescendo. No 5º dia após o ritual, ela já estava do mesmo tamanho de antes do acidente. No 7º dia,
Senti fortes dores e dei à luz um lindo menino, a quem chamei de Daniel. Para registrá-lo, já que Ricardo havia falecido, foi necessário um teste de DNA. Meu coração parou de medo, certa de que seria desmascarada. Pasmem, o resultado deu 99% de compatibilidade com o DNA de Ricardo. Por conta disso, a fortuna foi dividida. Metade ficou para mim, em nome de Daniel, e a outra metade para Samuel, o filho de Camila. Agora, eu tinha o homem, a vida e o filho que sempre quis, mas tudo era uma ilusão sustentada por um pacto sombrio. Pagava os 5.000 reais mensais em silêncio, como quem alimenta uma dívida eterna. Daniel era um menino doce e carismático, mas havia algo estranho nele. A forma como observava os vizinhos, seu silêncio nas noites de lua cheia. Um dia, encontrei nosso cachorro morto no quintal com marcas de violência. Daniel apenas disse que pena e saiu indiferente. Em seu aniversário de 12 anos, a maldição mostrou sua face. Ele desmaiou e seu corpo se contorceu no chão como se ossos e músculos se quebrassem por dentro. Quando abriu os olhos, já não era mais meu filho. Seus dentes afiaram-se, suas mãos viraram garras, e por 10 minutos ele foi uma fera incontrolável, destruindo a sala antes de desabar, exausto e ensanguentado. Ao acordar, não se lembrava de nada. Os surtos tornaram-se frequentes, especialmente nas luas cheias. Levei-o a psicólogos e psiquiatras. O diagnóstico foi perturbador: distúrbio de personalidade, traços de psicopatia, manipulação e mentira. Mas eu sabia que não era apenas isso. Era uma maldição. Daniel não era um psicopata. Ele estava se tornando um lobisomem. Naquela mesma noite, preparei correntes. Sempre antes de se transformar, ele desmaiava. Era quando eu o acorrentava a ganchos que mandara instalar na parede com o coração em pedaços. Mas a cada transformação, ele se tornava menos humano. Tive que tirá-lo da escola após ser expulso por agressão. Após 12 anos pagando o feiticeiro, algo estava muito errado. Voltei ao Sr. Agostinho. Ele tentou contratar uma entidade vodú, um guardião dos caminhos, para abrir um portal e me permitir falar com Ricardo, mas falhou. Recorreu então a uma magia ocidental, a Goétia, evocando um grande duque infernal, mestre em necromancia. O ritual foi caríssimo, com velas negras, oferendas e um espelho negro. A entidade se manifestou, trazendo o espírito de Ricardo através do corpo de Daniel. Com os olhos totalmente brancos, a voz de Ricardo ecoou: "Diana, você foi a responsável por minha morte. Meu único filho legítimo é Samuel, aquele menino que você odeia. Esse que chamas de Daniel não é meu filho, é um impostor, um filho das trevas. Aos 13 anos, ele se tornará uma fera incontrolável e você não poderá contê-lo." O espírito se foi e Daniel desmaiou. O Sr. Agostinho explicou que ainda havia uma saída cruel, um ritual de troca de cabeças, onde a maldição seria transferida de Daniel para outra criança da mesma idade. Eu sabia exatamente para quem: Samuel. Fingindo reconciliação, convenci Camila a deixar Samuel passar um fim de semana comigo para que os primos brincassem juntos. Com a ajuda de Valéria, levei as duas crianças até o Sr. Agostinho. Lá, ele preparou 2 cabeças de barro, representando Daniel e Samuel. Sob o efeito de um chá de ervas, as crianças ficaram em transe. O Sr. Agostinho invocou novamente o Duque Necromante e, em um ritual aterrorizante, transferiu a maldição de Daniel para Samuel. Quando acabou, Daniel estava calmo, mas Samuel emanava uma energia pesada e sombria. A maldição, agora, habitava nele. Algumas semanas depois, Camila começou a notar mudanças em Samuel. Noites de suores, vômitos, convulsões e ataques de agressividade. Levaram-no ao mesmo psiquiatra que, perplexo, mencionou a palavra licantropia.
Minha irmã, desconfiada, começou a juntar as peças. Ela sabia que os problemas começaram após aquele fim de semana na minha casa. Um dia, veio me confrontar. Enquanto eu distraía Samuel, ela foi ao banheiro e, por acaso, viu as correntes no quarto de Daniel. Ela fugiu de casa com o filho e eu soube que estava perdida. No dia seguinte, o senhor Agostinho me ligou. Camila o havia encontrado e ameaçado com a polícia. Ele disse que precisávamos agir rápido e sugeriu um trabalho para silenciá-la. Apesar de horrorizada, eu não podia perder meu filho e o conforto da herança. Precisei de algo pessoal de Camila e, fingindo preocupação, fui à sua casa. No banheiro, recolhi fios de seu cabelo da escova. Valéria, desta vez, se recusou a me ajudar, dizendo que eu já havia destruído muitas vidas. Tive que agir sozinha. Paguei mais 15 mil reais ao senhor Agostinho e fui para nossa casa de campo em Cascavel, no Paraná, para evitar suspeitas. Foi tarde demais. Recebi uma mensagem furiosa de Camila. Valéria, tomada pelo remorso, havia contado a ela tudo. Desde a morte de Ricardo, o ritual das cabeças de barro e minha intenção de matá-la. O segredo estava revelado e a magia se quebrou. Naquela noite, Daniel se transformou em uma fera horrível à vista de todos os funcionários da fazenda e desapareceu na mata. A maldição retornara com força total. Fiquei sabendo que a polícia me procurava. Com o segredo exposto, um novo exame de DNA provaria que Daniel não era filho legítimo de Ricardo, e eu seria presa por apropriação indébita. Tomada pelo remorso e pelo desespero, tudo o que me restou foi amarrar uma corda na viga do teto do casarão, fazer um laço e pôr fim à minha própria vida. Meu corpo foi encontrado no dia seguinte. Vocês devem estar se perguntando, quem então está escrevendo esta história? Sou eu, a Camila, irmã da Diana e mãe do Samuel. Cada detalhe aqui descrito me foi relatado por Valéria, que, arrependida, veio me contar a verdade no exato momento em que as convulsões de Samuel misteriosamente cessaram. No instante em que o segredo foi revelado, a maldição foi quebrada, e meu filho voltou a ser o menino saudável que era antes. Quanto ao meu sobrinho, Daniel, nunca mais foi visto. Hoje, Samuel tem 17 anos e é um rapaz saudável. Todos os bens que Diana usurpou foram legalmente devolvidos ao meu filho, o herdeiro legítimo de seu pai. O senhor Agostinho desapareceu sem deixar rastros, e Valéria, embora eu a tenha perdoado, está longe de minha vida. Este é o relato dos horrores que o desejo cego e a inveja podem causar. Um aviso sobre as consequências de se brincar com forças que não compreendemos. Este relato, embora fantástico, serve como uma poderosa alegoria sobre os perigos do desejo desmedido, da inveja e da quebra de laços familiares. A narrativa ilustra como a busca por algo que não nos pertence, através de meios moralmente questionáveis, pode desencadear uma cadeia de eventos catastróficos. A personagem principal, Diana, personifica a ambição que ignora todas as consequências, achando que pode manipular o destino e as pessoas ao seu redor. A história também aborda o tema do preço a ser pago, mostrando que atalhos e pactos sombrios nunca oferecem uma solução gratuita. A cobrança, seja material, espiritual ou kármica, sempre vem. Por fim, a redenção através da verdade, o segredo sendo revelado, é o que quebra o ciclo de maldade, sugerindo que, por mais dolorosa que seja a luz da verdade, é necessária para dissipar as trevas que nós mesmos criamos. É um conto de advertência sobre a importância de lidar com nossas frustrações de forma honesta e ética, em vez de recorrer a soluções que corrompem a alma. Envie seu relato para o e-mail na descrição. Até a próxima.